Apoio Cultural. Quer se reinventar na vida profissional? A Unifor tem bolsas para pessoas com mais de 50 anos. Já tem graduação e deseja uma nova área de conhecimento? Também temos bolsas. Ainda não tem ensino superior? Chegou a sua hora de estudar na Melhor. A graduação dos sonhos é na Unifor. A única universidade particular do Ceará. Vem com a gente! Viver Mais no ar, e hoje eu tenho a alegria de tomar aqui um café com o Dr. Heitor Gonçalves. Dr. Heitor, seja muito bem-vindo aqui ao Viver Mais. Eu que agradeço, Ian, um grande prazer estar aqui com você e com seus espectadores. Então, vamos falar de algo muito importante, que é a pele. Mas antes, deixa eu servir aqui um cafezinho para o senhor, doutor Heitor. Traga aqui, para essa conversa ficar bem informativa. Tá bom aí? Tá bom, tá ótimo. Um brinde à vida. Um brinde à vida. Tomar esse café gostoso e bater esse papo aqui com o doutor Heitor. Hoje é a alegria de tomar aqui um café com o doutor Heitor Gonçalves, dermatologista. Doutor Heitor, um brinde à vida, uma alegria ter você aqui no Viver Mais. Para mim é um grande prazer estar aqui com você e com seus espectadores. Sempre a gente tinha combinado de estar aqui e agora deu tudo certo. Deu tudo certo. Vocês não sabem a peleja que foi, porque o doutor Heitor dá muita palestra Brasil afora, esteve à frente da Sociedade Brasileira de Dermatologia, né? Sim. Doutor Heitor, durante um período, então era difícil trazer esse homem aqui. Até para marcar uma consulta estava difícil. Mas hoje vamos fazer de conta que nós estamos numa consulta, tá, doutor Heitor? Bom. A pele envelhece, doutor Heitor, a partir de que momento? Sim, se você começar assim, em termos cronológicos, a partir dos 30 anos começa a ocorrer uma certa perda do que a gente chama de fibras colágenas e elásticas. São fibras que ficam na derme, na parte mais inferior da pele. Essas fibras, elas podem, que a gente chama de degeneração do colágeno, na verdade, elas vão diminuindo, se fragmentando, perdendo espessura, o que ocorre com as fibras elásticas também. Sim. Então, quando você diminui a fibra colágeno, você tem uma certa atrofia da pele. A pele fica enrugada, mais fina e enrugada. Engilhada, exatamente. Como a gente dizia lá em Aurora? Exatamente. Doutor Heitor é de Aurora. Fica engilhada e enrugada, que é exatamente esse colágeno envelhecido. E as fibras elásticas é que dão essa elasticidade da pele. Quando elas vão envelhecendo, elas vão gerar flacidez. Então, a pele enrugada e com flacidez. Aí a gente já entra e dizer, quem é o grande vilão disso além do tempo? É o sol. O sol. O sol provoca o que a gente chama de elastose. Essas fibras elásticas, elas perdem a sua elasticidade, elastose solar. E as fibras colágenas, elas perdem a sua espessura, elas afinam. Então, o sol, junto com o processo de evolução da idade, para não dizer envelhecimento, Sim, vão provocar essas alterações. A partir dos 30 anos. A partir isso fica varia mais muito, perceptível. Isso a gente chama constitucional, varia muito de indivíduo para indivíduo. A genética Mas ajuda, né? Se falar, quando é que começa a ficar realmente perceptível, depois dos 40, 45 anos. Certo. Doutor Heitor, então, para evitar que isso se torne muito visível e traga alguns tipos de doença, o senhor considera importante se cuidar já a partir dos 30 anos para Claro. evitar essa flacidez? É possível? Existe hoje tratamentos para... Você pode ter bons hábitos, primeiro, hábitos alimentares, tá? Você comer a quantidade adequada de proteínas, não exagerar em carboidrato e em lipídios, enfim, ter sempre um acompanhamento, se possível, com nutricionistas. Se não, modular quantidades de proteína, frutas, e modular com carboidrato, onde está o arroz, as massas, etc. E a gordura, não exagerar nisso, isso é o primeiro cuidado, né? Com isso, você também
pode ter uma atividade física, tanto aeróbica, caminhar, correr, como a parte muscular. Isso vai realmente favorecer a um retardamento no envelhecimento da pele. Agora, tem alguns hábitos que envelhecem a pele. O tabagismo é comprovado que envelhece a pele. Fica opaca a pele de quem fuma, né, doutor? Fica aquela pele meio cinzenta, que a gente chama, né? Ou a bebida alcoólica em excesso também pode provocar o envelhecimento da pele. E volta a dizer, o trinômio, completando o trinômio, que é a exposição excessiva ao sol. Então, esses cuidados, eles são muito mais importante do que você estar atrás de mágicas, de medicamentos. Hoje, por exemplo, está praticamente provado que você ingerir colágeno é meio que jogar uma parte do seu dinheiro fora, porque o que chega na pele é muito pouco, a grande maioria é metabolizado no fígado, sendo transformado em aminoácidos, e o que vai para a pele é muito pouco. Você pode, sim, em algumas circunstâncias, fazer uso de procedimentos dermatológicos, como, por exemplo, que a gente chama a bioestimulação de colágeno. Colocar produtos como hidroxiapatita de cálcio, ácido polilático, ácido hialurônico, que vão estimular as células que a gente chama fibroblastos, que vão migrar para onde você colocou aquele medicamento e, assim, produzir colágeno. Doutor Heitor, o senhor falou aí num tema que é polêmico. O senhor disse que muitas promessas, muito milagre, ingerir colágeno, aplicar colágeno, tem... Hoje, o senhor deve estar formado há quanto tempo, doutor Heitor? 30 anos? 40? Você está sendo muito bondosa. 40. 40 anos. Mudou muito o perfil do médico dermatologista. Claro. Hoje estão muitos voltados para a estética. Exatamente. Nem tudo que se vende hoje nessa estética dermatológica traz resultados longos, viáveis, pode causar outros tipos de transtorno. Olha, é isso? Vamos lá. Você falou, eu passei 2023, 2024 presidindo a Sociedade de Dermatologia no Brasil. E a gente tem dentro da sociedade os vários departamentos. Departamento de doenças sexualmente transmissíveis, de câncer de pele. Nós vamos já falar sobre isso. Departamento de cosmiatria e cirurgia dermatológica, que cuidam dessa parte que eu vou chamar, que a população conhece mais, de estética. Então, as melhores pessoas do país a gente convocou e convidou para coordenar isso junto conosco. E quando eu digo que o benefício da ingestão de colágeno é muito pouco em relação ao custo e à propaganda, isso é um fato, isso é uma coisa que não tem estudos que comprovem que ingerir colágeno vai melhorar. Como também injetar colágeno dura muito pouco. O colágeno é absorvido, ele vai ser absorvido. Você tem o certo é que funciona mesmo é você colocar medicamentos, vou chamar de medicamentos, mas são produtos que fazem parte também da nossa pele, como hidroxiapatita de cálcio, ácido hialurônico, que vão estimular a sua própria produção de colágeno. E lembrar, né, doutor Heitor, que esses medicamentos que o senhor está falando, esses cremes, essas pomadas, têm que ser passados por um profissional formado com CRM, né? Porque está todo mundo receitando tudo. Estão receitando até coisas muito mais graves, né? Como, por exemplo, semaglutida, trizepatina, os medicamentos para emagrecer, que os nomes comerciais são mais conhecidos. Isso não pode ser feito sem um endocrinologista, sem um bom nutrólogo, sem um clínico que conheça bem. O ideal, na minha opinião, é um bom endocrinologista. Procurar sempre um profissional. Doutor Heitor, o senhor falou aí que... eu não sabia que um dermatologista cuida de doenças como sífilis, porque os homens, a gente tem que bater muito nessa tecla, não se cuidam, não vão ao médico, e a sífilis parece que aumentou e é uma doença silenciosa. Só para você ter uma ideia, no Brasil, a sífilis aumentou, era 19 casos por 100 mil habitantes, agora são 113 casos, aumentou 1000%. Nos últimos 10 anos. Meu Deus do céu! Então, é uma epidemia brutal, mas silenciosa, porque as pessoas não estão divulgando. Isso que eu estou te falando é o dado do Ministério da Saúde do ano passado. Relatório que tem consolidado de 2013 a 2023. Como é? 100 mil casos? Não. Não, eram aproximadamente 19 casos por 100 mil habitantes. E agora? 113 casos por 100 mil habitantes. Meu Deus do céu. Isso é só falta de cuidados? Isso ocorre em todos os estados do Brasil.
Então, e a sífilis é uma doença que é transmissível, é uma doença que a gente chama cofator para, por exemplo, o HIV. Né? Então, hoje, essas doenças sexualmente transmissíveis, que a gente chama, na verdade, infecção sexualmente transmissível. Agora, a infecção... porque você não tem que aparentar a doença para ter a infecção e transmiti-la. Sim. Esse é que é o problema. Então, tem que procurar um dermatologista? Só para você ter ideia, na Espanha, o nome da sociedade espanhola é Acta Espanhola de Dermatologia e Sifilografia. Meu Deus. No Brasil já foi Sociedade Brasileira de Dermatologia e Sifilografia, porque, na verdade, a grande maioria dos casos de sífilis se manifesta na pele. Então, um dos sintomas, não é como nem é que aparece? Nos órgãos genitais, região não, vaginal, região pubiana, de mulher, vulva e no pênis, ela aparece e desaparece, mesmo sem tratamento. Por isso que a pessoa acha que está tudo bem lá embaixo, aí depois ela vem para se manifestar no tronco, couro cabeludo, provocando queda de... manchas? Manchas vermelhas, lesões que ficam mais elevadas. Depois ela pode ter lesão parecendo o condiloma, que é aquele do HPV. Pode ser causado um tipo de lesão semelhante pela sífilis, aí em região genital. Na queda de cabelo, tem cura, tem, doutor Itu, a sífilis? É a cura mais fácil do mundo. Boa notícia. O difícil é a pessoa ir para procurar o diagnóstico, né? Sim. E muitas vezes essa coisa que tem no Brasil hoje, que está realmente alarmante, todo mundo se julga no direito de dizer o que é que o outro tem, ainda passa o remédio sem nunca ter feito nenhum... O doutor Google, e o doutor Google, né? A internet tem contribuído muito para esses equívocos. Realmente tem, mas eu tive isso, tomei isso. Na verdade, mas sífilis é um diagnóstico nessa fase que já está na pele, é feito com exame de sangue simples, chamado sorologia, nessa fase que já está no tronco, por exemplo, na queda de cabelo, e no gânglio que aumenta. O tratamento é penicilina benzatina. Eu vou dar o nome comercial, porque a velha bezetacil. Bezetacil. Se você está com uma doença há menos de um ano, significa uma injeção num braço, outra no outro, cura. E se prevenir, né, doutor Itu? Agora, o mais importante é por que isso está ocorrendo. Por quê? Porque nós temos um fenômeno hoje que é assim, quando surgiram os antirretrovirais, talvez tenha sido o maior avanço em infectologia no Brasil, depois da penicilina, né? Porque você tem hoje medicamentos que controlam completamente a infecção pelo HIV. As pessoas que vivem com HIV fazem o uso do medicamento antirretroviral. Antigamente você tinha até aqueles efeitos colaterais que perdia uma atrofia facial devido à perda da gordura. Nem isso tem mais. Então você faz uso do medicamento, a carga viral vai lá para baixo, zera, você nem transmite mais e vive uma vida normal. E acha que pode com isso, relaxar. A população, eu vou falar a palavra correta, perdeu o medo. Perdeu o medo. E perdendo o medo, perdeu a capacidade de tomar os cuidados necessários, como, por exemplo, usar preservativo, uma coisa que vem diminuindo muito. Segundo ponto, o uso excessivo de bebidas alcoólicas nas baladas, nas farras. E agora que estão falsificando as bebidas, já morreram pessoas. Aí esse uso de bebida alcoólica, junto mistura. Você também tem hoje uma atividade sexual múltipla, muitas vezes, numa mesma noite. Você tem a ausência do preservativo, junto com a bebida alcoólica ou outras sedativos. Aí você imagina o que dá. Uma explosão de doenças transmissíveis. Porque, eu estou livre do HIV, estou tomando meu remédio, então está tudo bem. Mas tem outras consequências, né? Então, doutor Itu, a orientação diante de um sintoma ou uma consulta comum, homens, mulheres, procurem, Eu acho que é isso. Você tem, por exemplo, secreção purulenta em órgão genital, pênis, região vaginal, o próprio corrimento, no caso da mulher, do homem também, ou lesão ulcerada, ferida, ou lesões que eram ulceradas no pênis e depois passa a ficar manchas na pele, procura um médico. Esse médico ele pode ser, porque o pessoal sempre acha que tem que ser um ginecologista ou urologista. Não necessariamente. Um dermatologista. Pode ser um dermatologista, pode ser um clínico bom, pode ser um infectologista,
pode ser, inclusive, um bom médico de saúde da família. Sim. Aquele da atenção primária, que é o primeiro médico. Ele, às vezes, ele não vai, pode não saber o diagnóstico, mas ele vai ter o poder de encaminhar. Doutor Heitor, outro problema que as pessoas não falam, porque acham que isso não existe mais em pleno século XXI, é a hanseníase. Sim. Né? Também é uma doença, como tratar... tem muito, na longevidade, isso pode se manifestar. Eu gostaria que o senhor explicasse mais a hanseníase, lepra, né? Como era chamada antigamente. Sempre foi chamada de lepra, e às vezes você até... O único país que o nome da doença não é lepra é o Brasil. Na Europa, é tudo lepra. Europa, Estados Unidos é leprose. América Latina é lepra. O Brasil é hanseníase por quê? Porque se quis assim. Quando veio o tratamento que em 1940 você não tinha nenhum comprimido para hanseníase. A partir de 1960 você começou a ter tratamento mais eficaz e a partir de 1980 começou a ter a poliquimioterapia que cura a hanseníase. Cura em 98% dos casos. Olha que boas notícias. Agora tem que tratar, tem que procurar o diagnóstico precoce. Por quê? Embora a metade das pessoas que têm hanseníase, elas têm uma imunidade razoável, adoecem, mas não transmitem. Mas a outra metade, se não tratar, transmite. O que é importante, quando você começa a tratar, com um mês não transmite mais. Olha. As pessoas, às vezes, até segregam a pessoa que está tratando. Se eu fosse... não deve segregar nunca, mas a preocupação devia ser antes. Sim. Agora que ele está tratando, não tem nenhum sentido, porque ele não transmite mais. Então, é uma doença que tem tratamento, mas que não tratada é transmissível e não que é pior, gera incapacidade física. Gera incapacidade física. Uma mão caída, um pé caído, você não consegue andar direito, né? O punho, às vezes, não levanta. Então, essa incapacidade física, além de ser uma incapacidade funcional do indivíduo, ela é altamente geradora do estigma. Sim, do preconceito. E esse preconceito, pela incapacidade física, pela percepção errônea da população de que a doença não tem cura e de que é altamente transmissível, o que nem é. Mas essas três coisas juntas geram um estigma terrível que afastam as pessoas do próprio diagnóstico. Doutor Heitor, qual é o sintoma da hanseníase? É a dormência? Uma mancha com dormência é o sintoma clássico, mas não necessariamente nem tem mancha. Às vezes você pode ter uma área dormente sem mancha e outras vezes você pode ter caroços no corpo ou as placas que a gente chama empolada, lá em Senador Pompeu, né? O pessoal em chama Aurora empolada, também. Era de Senador Pompeu. Todo embolado. Aquela lesão empolada também pode ser, em vez de uma urticária, em vez de uma alergia, às vezes pode ser hanseníase. Doutor Heitor, o senhor é um dos maiores especialistas em vitiligo, não é? Aqui diria do Brasil mesmo, o senhor palestra aí no Brasil inteiro. Como é que está essa situação do vitiligo? Porque isso ficou muito em evidência depois que as pessoas tiveram a coragem de se mostrar, porque também havia preconceito, né, claro. doutor Heitor? Eu vou falar, já que você falou do vitiligo, eu vou juntar o vitiligo com um negócio chamado alopecia areata. A alopecia areata é aquela que o cabelo cai todo, sim, você fica sem nenhum cabelo no couro cabeludo, sem sobrancelha, e o vitiligo é a mancha branca. Elas, hoje, são doenças que têm controle. A alopecia areata já tem muitos estudos, inclusive 2 medicamentos liberados pela Anvisa. A gente tem casos de pacientes, Ian, adolescente, 14 anos, sim, que o cabelo caiu todo, a sobrancelha toda, aquilo levou ele numa depressão profunda que ia ser catastrófico. Sim. A gente já conseguiu, através do nosso centro, Dona Libânia, esse medicamento doado pelo laboratório, um dos laboratórios, esse adolescente hoje está com o cabelo igual ao seu, bonito assim, igual ao seu, não tão grande porque ele é sexo masculino, mas está totalmente repilado. Doutor Heitor, peraí, vamos reforçar essa informação. Então, já tem medicamento para alopecia? Tem, mas só que ainda não está liberado para o SUS, sim, mas está liberado pela Anvisa, nem pelos operadores de saúde é obrigatória a cobertura. Por enquanto, ainda tem que ser judicializado, mas a gente tem muita esperança que a ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, libere pelo
pela saúde suplementar e a Conitec disponibiliza pelo SUS. E esses medicamentos ainda não são oficiais, ainda não são, por exemplo, liberados pela Anvisa, mas a gente sabe que eles também têm uma ação muito boa contra o vitiligo. E brevemente, nós temos vários estudos, porque os mecanismos das doenças são parecidos. Sim. E esses medicamentos, certamente, eles vão também estão sendo estudados, vários estudos que eles chamam pivotais, são os principais, para mostrar a eficácia deles no vitiligo. Doutor Heitor, com a passagem do tempo, é comum dos problemas nos homens a careca, perder, né? Cabelo. Então, esse remédio também da alopécia vai porque os carecas devem... Opa, tem remédio para... Esse medicamento é específico para a alopécia. Da alopécia total. Ah, tá. Que é uma doença autoimune. A alopécia androgenética, que é provocada por quê? Por uma sensibilidade genética ao hormônio da testosterona. Então, a androgenética só ocorre em homem, não. Mulher também tem. Agora, o homem produz mais. Mas esse tipo de alopécia tem controle com medicamentos que diminuem a porção da testosterona que leva à queda de cabelo, sem alterar a testosterona bruta, que é a que dá libido, ereção, voz masculinizada. Não altera e funciona para retardar, controlar mesmo a queda. Além disso, nós temos hoje cada vez técnicas mais eficazes e, vou dizer, naturais, entre aspas, de transplante de cabelo. E a Turquia está sendo... Mas no Brasil e no Ceará também tem... mas tem muita gente fazendo... Saiu uma matéria recentemente. A Turquia se faz a técnica muito boa, mas aqui no Brasil, no Ceará e Fortaleza, tem gente fazendo muito bem feito. Não, porque eu estive em Istambul, doutor Heitor, e vi aqueles homens com aqueles lenços pretos. Será que é moda? Não sei o que. Depois eu fui pesquisar, eram cirurgias de cabelo. É muito comum os homens lá, todos, né? Mas, doutor Heitor, outra questão que eu gostaria de abordar aqui com o senhor, que está se falando muito, é sobre herpes zoster, que a partir dos 50 anos é mais fácil, né? Há mais probabilidade desse problema se manifestar. Tem fundamento isso? A vacina resolve? O herpes zoster, ninguém pega herpes zoster de ninguém. Tem a história da catapora, quem teve? A gente como pega é o herpes essa? zoster da nossa catapora que a gente teve quando era criança ou na fase adulta. Quem não teve catapora não terá herpes zoster? Pode ter, sabe por quê? Porque algumas pessoas não tiveram catapora, mas uma boa parte da população, que hoje está por volta dos 30 anos, tomou a vacina da catapora. Para não ter, E a vacina da catapora, o vírus não é morto, é um vírus atenuado. Ela pode, em pequena proporção, um dia, esse vírus que está lá na pele, na derme, ele pode um dia se multiplicar e provocar não a catapora, mas o herpes zoster. Meu Deus. Tanto que o nome do vírus é chamado vírus varicela zoster, varicela da catapora e zoster do herpes zoster. O que é o problema do herpes zoster? É que ele vem, quando o vírus começa a se multiplicar, seja principalmente o vírus que você teve, sua catapora, eu já estava perto de terminar a faculdade de medicina. O senhor teve catapora? Que todo mundo teve, da nossa geração teve na infância. Eu fui ter fazia medicina já, o que é mais grave até. Mas quando esse vírus fica com a gente a vida toda, nunca mais vai embora. Um dia, por algum fator que tem uma quedazinha da imunidade, um estresse emocional grande, uma infecção, uma outra virose, o vírus se multiplica e vem subindo na pele, na derme, até apontar lá na pele aquelas bolhas que surgem olho, na né? pele. Que às vezes a pessoa pensa que é problema de visão. Só que antes de chegar na pele, ela comete o nervo. Meu Deus do céu, será que isso está tudo associado à velhice, doutor Heitor? Não, né? O herpes zoster, ele pode ocorrer em qualquer idade, inclusive na infância. Na infância também, né? Nós já estamos aqui na reta final. Doutor Heitor, como é que acompanha o seu trabalho nas redes sociais? O senhor tem a clínica, a Peles, né? Clínica Peles, tem o Instagram. Vamos botar aqui o Instagram. Exatamente. E a gente trabalha durante o dia no Dona Libânia, que eu sou isso, que atende gratuitamente. Dona Libânia tem que ser encaminhado por isso que eu falei, procura a atenção primária.
o médico de saúde da família, da atenção primária, esse aqui caminha para a central de marcação de consulta ou do município de Fortaleza ou a central do Estado e na clínica privada, mas para a população em geral é procurar os serviços. Nós temos hoje no Ceará e Fortaleza muitas policlínicas que já têm dermatologistas. Que maravilha. E tem os centros de referência, aqui no caso o Hospital Universitário Walter Cantídio e o Centro Dona Libânia. Tinha outras questões, doutor Heitor, mas eu sei que o senhor está aí com a agenda cheia, os pacientes esperando, eu não vou explorar muito, não. E só para concluir, eu costumo questionar as dores e as delícias da passagem do tempo. Para o doutor Heitor, que tem esse conhecimento na área da dermatologia, do rejuvenescimento, tem mais dores ou delícias? Com a passagem do tempo? Você uma vez me perguntou o que é que a gente faz com o envelhecimento, eu disse, comemora. Isso. Porque hoje, cada vez mais, a gente tem que comemorar, estar vivo, procurar ter uma qualidade de vida boa, comemorar o fato de poder fazer o que gosta, de viver perto da família, dos amigos verdadeiros. Isso aí, se puder ser agregado a cuidados com a pele, mas não só a pele, cuidado com o coração, com o pulmão, com a saúde mental. Se puder ser agregado a isso, melhor ainda. Maravilha. Vamos seguir as orientações do doutor Heitor. E se você quiser assistir novamente esse bate-papo, o seu café esfriou, doutor Heitor, mas tem aqui um quentinho. Pode se servir, porque nós temos um canal no YouTube, Viver Mais com Ian Gomes, vai estar escrito aí, você pode assistir novamente, pode seguir Ian Gomes, jornalista também, no Instagram. Doutor Heitor, quero o senhor mais vezes aqui, viu? Pronto, agora que eu vi a primeira vez vai ficar mais fácil. Mais fácil, já sabe o endereço, né? Exatamente. Um brinde à vida, com saúde, com longevidade. Prazer. Viver Mais de hoje termina aqui, até o nosso próximo encontro. Combinado? Apoio Cultural. Quer se reinventar na vida profissional? A Unifor tem bolsas para pessoas com mais de 50 anos. Já tem graduação e deseja uma nova área de conhecimento? Também temos bolsas. Ainda não tem ensino superior? Chegou a sua hora de estudar na Melhor. A graduação dos sonhos é na Unifor. A única universidade particular do Ceará. Vem com a gente!